Muito bem, meus amigos. Que a paz esteja com todos. Nós vamos deixar a palavra de Deus para você. Primeira mensagem do ano de 2025, né? Peço já, por gentileza, para você deixar o seu joinha, que é o like, né? Para você se inscrever, você que ainda não é inscrito, tá? E tanto os que já são inscritos, como os que vai se inscrever, eu peço também para compartilhar, tá? Para que mais pessoas possam ser alcançadas através desse canal, porque o objetivo meu é esse. Ide por todo mundo é o objetivo desse canal e sozinho com certeza não posso fazer nada disso. Por isso que eu conto aí com a tua ajuda, tá bom? Eu conto com a tua ajuda, tá certo? O título da nossa mensagem é Falsos Cristos, tá? Eu estou preparando um estudo para esse ano, né? E em breve esse estudo eu vou estar dando esse estudo, tá? Mas enquanto isso não acontece, nós vamos deixando as mensagens, né, as meditações. Por que falsos cristos? Vamos entender o que significa a palavra Cristo. Quando se fala falso Cristo, meu amigo e minha amiga, não está se referindo que vão se levantar pessoas que iriam dizer que é Jesus Cristo, né? Há um tempo atrás aí se levantou um cidadão aí, né? Se eu não estou enganado, na época dos anos 90, um tal de Henri Cristo, né? Um camarada que era não era muito certo da cabeça, não. Ele se intitulou Jesus Cristo, né? Na verdade, aquilo foi uma sátira com o nome de Jesus. Foi uma zombaria, né? Foi uma piada que ele fez, né? E se não se arrepender, vai prestar conta por causa disso. Então, não é isso que a Bíblia quer dizer. Quando ela fala falso Cristo, ela não está falando que vão se levantar pessoas que vão dizer que são Jesus Cristo. Nada disso. Então, não tem nada a ver com Henri Cristo, né? Que surgiu aí nos anos, acredito eu, nos anos 90. Não me lembro a data. Mas o significado da palavra Cristo significa ungido, né? Então, Jesus, lá em Mateus 24, versículo 4 e versículo 5, quando seus discípulos, eles perguntaram para Jesus, né, quando viria essas coisas, que sinal haveria da volta dele. Aí Jesus, ele falou, né, que um dos sinais da sua volta seria os falsos cristos. Em outras palavras, os falsos ungidos, os falsos profetas, né? Que é o que ele diz, ó. Ele fala no versículo 4, ele fala assim, ó: cuidado que ninguém vos engane, que ninguém engane vocês. Versículo 5, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, Jesus não falou assim que ele enganaria poucos, né? Jesus falou que ele enganaria muitos. Por quê? Jesus, ele não foi a primeira vez que ele falou sobre isso. No mesmo evangelho de Mateus, Jesus fala mais de uma vez sobre o falso Cristo. O próprio Mateus 24. Mais de uma vez, Jesus fala do falso Cristo, do falso profeta, do falso ungido. Então, ou seja, ele falou como um alerta, que ele enganaria muitos. A Bíblia chega até a dizer que, se fosse possível, até
os escolhidos. Coisa séria isso. Sabe, meu amigo e minha amiga, eu fico observando uma coisa que a gente observa muito, que o tanto de pessoas que são iludidas por milagres, tanto de pessoas que elas são iludidas porque o pregador fulano de tal, ele expulsa demônios, o pregador ciclano, ele cura pessoas, ele ressuscita mortos, né? Não sei se assim já aconteceu nesse tempo, mas pessoas são iludidas e acham que uma pessoa, que ela é de Deus, pelo que ela faz, pelos milagres, pelos dons, da maneira que ela é usada nas mãos de Deus. Tem muita gente que vai ser enganada e estão sendo enganada por causa disso. Hoje em dia, infelizmente, com a vinda da internet, tem se levantado muitos falsos profetas aí, muitos falsos ungidos, pessoas que batem no peito dizendo: eu sou ungido de Deus, eu não sei quem, eu que sou homem de Deus. Ou seja, a pessoa, ela bate no peito, ela fala muito de si próprio. O falso Cristo é esse, aquele que fala muito de si mesmo, aquele que ele faz a questão de destacar que ele é ungido. E a gente tem visto muitos se levantando. Pessoas que estão fazendo milagres, pessoas que estão expulsando demônios, pessoas que estão fazendo maravilhas, mas elas não são de Deus, tá? Uma palavra que o próprio Espírito Santo, ele colocou no meu coração esses dias, que são instrumentos emprestados. Como assim? Por exemplo, vamos supor que eu prego, eu prego, né, na igreja a qual eu faço parte. Eu uso o microfone da igreja a qual eu faço parte. Só que eu não posso pegar o microfone e levar para casa, guardar nas minhas coisas. Por quê? Porque o microfone não é meu, mas eu uso. Eu uso, quando eu faço culto, eu prego na igreja a qual eu faço parte, eu uso o microfone. Mas eu não levo ele embora, eu não guardo ele nas minhas coisas. Por quê? Porque ele não é meu. Ou seja, meu amigo e minha amiga, tem muita gente que está sendo usada por Deus, está sendo usada por Jesus, mas elas não são de Jesus. Ela é um instrumento emprestado, ou seja, Jesus tem usado ela, Jesus tem usado a vida dela, mas ela não pertence a ele. Por que ela não pertence a ele? Porque ela não obedece à palavra dele, porque ela não faz o que ele manda, ela pratica tudo que é errado. Lembra do Judas Iscariotes? Judas Iscariotes, a mesma autoridade que Jesus deu para os 12, aliás, para os 11, Jesus deu para o Judas. Mas se você for olhar a história de Judas, quem que foi o Judas? Jesus chamou Judas várias vezes do quê? De diabo, traidor. Claro que Jesus não falou escrachadamente, porque mesmo Judas sendo traidor, Jesus jamais iria denegrir a imagem de Judas, mas Jesus por diversas vezes falou: um de vocês é o diabo, um de vocês vai me trair, um de vocês é o traidor. Ou seja, Judas Iscariote era discípulo. A Bíblia não dá detalhes das obras que Judas fez, mas o Judas, assim como os outros, curou, eu acredito libertou, acredito eu que ensinou, né? A Bíblia não fala, não dá detalhes, mas as mesmas obras que os outros fizeram, o Judas fez. E quem que o Judas foi? Judas foi o traidor. Então, meu amigo e minha amiga, tem muita gente que está iludida.
Não, porque o fulano de tal ele expulsa demônios, fulano de tal ele cura pessoas, o fulano de tal ele na igreja dele, quando ele põe a mão no canceroso, o câncer vai embora. Meu amigo, minha amiga, você não conhece uma pessoa de Deus pelas obras, pelos milagres que ela opera no nome de Jesus. Porque Jesus falou que essas pessoas apareceriam. Aí no Mateus capítulo 7 e o versículo 16, Jesus falou que pelos seus frutos você ia conhecer quem é quem. Ou seja, não pelas maravilhas, pela operação de milagres. E esses falsos profetas, todos os dias têm sido apresentados. Os frutos deles não são frutos bons. Quantos escândalos que você vê aí na televisão de pastores que exploraram os seus fiéis, de pastores que fizeram diversas coisas erradas. Aí eles vão alegar o quê? Que é perseguição, né? Mas infelizmente se consegue prova contra eles. E aí? Será que é perseguição? Não é. Eu e você, nós temos que ser maduro na fé. E entender que nem todas as pessoas que professam o nome de Jesus, elas são de Jesus. Nem todos. É o famoso instrumento emprestado. Por exemplo, no mesmo Mateus, capítulo 7, o versículo 22, olha que coisa séria isso, ó. Mateus, capítulo 7, verso 22, olha o que a Bíblia diz, ó. Porque virão muitos em meu nome dizendo naquele dia, porque muitos naquele dia me dirão, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Olha aí. Ou seja, a Bíblia não está falando de quem está lá fora. A Bíblia não está falando de um mundano, de uma pessoa que não conhece a Deus. A Bíblia está falando dos falsos profetas, dos falsos ungidos. Daqueles que um dia operaram milagres, maravilhas, prodígios, mas naquele dia vão ser condenados ao inferno. Por quê? No versículo 23, Jesus responde por quê. Mateus 7, 23. Ele diz assim, ó, e eu direi abertamente, nunca conheci vocês, aparta-se de mim, vocês que praticou o mal, a iniquidade, nas versões mais antigas. Ou seja, os falsos cristos, eles operam milagre, operam maravilhas, mas eles não são de Deus, eles não obedecem a Deus, eles andam no caminho errado. Eles escandalizam a obra de quem? De Deus. E o duro é que tem muitas pessoas que estão iludidas. Muitas igrejas aí estão sendo abertas, mas infelizmente não são igrejas que são de Deus. Muitos falsos profetas, eles têm operado. E infelizmente, meu amigo e minha amiga, têm enganado pessoas. Então que você que me assiste agora, não seja essa pessoa. Vigia, cuidado. É importante, eu sempre falo para as pessoas a qual eu prego, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Não fica somente lendo a Bíblia quando é dia de culto na igreja, não. Estude a Bíblia. Examina aquilo que o pregador fala. Você não está cometendo nenhum erro, não. Porque o próprio apóstolo Paulo falava isso, irmãos. Examina aquilo que a gente fala, se provém de Deus. Ou seja, o próprio Paulo dava a liberdade para os irmãos examinar. Então, para que você não seja enganado, iludido. Não, porque na igreja do fulano tem milagres, tem maravilha. Ele expulsa demônio, ele coloca o demônio de joelho, ele põe o demônio não sei o que lá.
Mas isso não quer dizer que ele é de Deus, meu amigo e minha amiga. Cuidado, vigia. Na primeira carta de João, capítulo 1, primeira carta de João, né? Capítulo 4, verso 1, o João ele dá o alerta. Primeira carta de João, capítulo 4, o evangelista João, aliás, a maioria das vezes, a Bíblia, ela fala a mesma mensagem. Por quê? Porque é como que é alerta. Quando você vê várias vezes a Bíblia falando a mesma coisa, é alerta. É que nem a mãe que alerta o filho, né? A mãe, ela fala mais de uma vez, meu filho, não vai por esse caminho, meu filho, não faça dessa forma, meu filho, não faça dessa maneira. Por que a mãe insiste? Porque a mãe não quer ver o filho se perder. Então, se a Bíblia, ela insiste em várias vezes, os evangelistas, o apóstolo Paulo, Pedro, João, o próprio Senhor Jesus, se eles falavam dos falsos profetas, é como um alerta. E o João, ele fala lá, 1 João 4:1, diz assim, amados, não dei crédito a qualquer espírito, antes, provai, pois, os espíritos, se provém de Deus, porque há muitos falsos profetas que têm saído do mundo. Ou seja, na versão Almeida Ara, né? Ele fala, irmão, amados, não dê crédito a qualquer espírito. Não dê crédito a qualquer coisa que a pessoa ouve. Eu fico bobo de ver pessoas que falam assim, não, mas todo mundo falando de Deus, tá bom. Ela nem sabe, nem examina o conteúdo, o pregador que está trazendo aquela mensagem, se o pregador é realmente uma pessoa de Deus ou não. Ela já vai escutando qualquer coisa, que nem criança, né? Tem muita gente que ela está se comportando como criança na fé. O que criança faz? Criança vai entulhando para dentro tudo aquilo que come, né? Ou seja, tudo aquilo que as pessoas falam para ela, ela acredita. Criança é assim, vai engolindo qualquer alimento, acredita em qualquer coisa que os outros falam. Meu amigo e minha amiga, não podemos ser assim não. Temos que ser maduro, ao ponto de examinar aquilo que absorvemos, se provém de Deus ou não. O João falou, amados, não dê ouvidos a qualquer um, a qualquer espírito, ou seja, a qualquer pessoa. Examine se o espírito é de Deus, se provém de Deus que aquela pessoa está falando. E como que você vai examinar? Através do quê? Lendo a Bíblia, estudando. Tem pregador que às vezes ele prega, mas ele não gosta que o povo leia a Bíblia, ele quer que só ele lê. Você tem que ficar com o pé atrás. Porque o pregador ele tem que abrir a Bíblia, ele também tem que querer que todos acompanhem ele. Para quê? Para que todos vejam que está na Bíblia. Verdade. Quem não deve, não teme. Não teme. Eu até gostaria que você, depois que você acabar de assistir esse vídeo, vai para a Bíblia. Olha tudo que eu falei para você, se não está escrito lá. Se você quiser, eu até falo para você. Mateus 24:4, verso 4 e verso 5. 1 João 4:1. Mateus 7:16 e 22 e 23. Então, se você quiser depois, leia você o resto, o contexto, estude, para que você não seja uma pessoa enganada pelos falsos profetas, pelos falsos ungidos. É gente prometendo milagre urgente, é gente trabalhando no psicológico das pessoas. Às vezes a pessoa está precisando de uma resposta para a vida dela, e esses
cidadãos aí, promete coisas, ilude a pessoa, até envolvendo QO, dinheiro. Não, porque você faz uma oferta de 10 mil, que o seu problema vai ser resolvido. Não, porque vem receber o não sei o que lá consagrado por R$ 500, por R$ 700, por R$ 1.000. Meu amigo e minha amiga, sai fora dessas coisas. Não dê ouvidos aos falsos cristos, não. Não dê ouvido aos lobos. Jesus disse que esses são lobos, são ovelhas, são lobos disfarçados de ovelhas. Então, cuidado. O apóstolo Paulo diz que os mensageiros de Satanás estão aí. O próprio diabo se disfarça de anjo de luz e os seus mensageiros também vão pelo mesmo caminho. Então, cuidado, tá bom? Que você possa ficar com essa palavra, a primeira mensagem do ano de 2025. Vem coisa boa por aí, tá? Continue nesse canal, compartilhando. Ajude esse canal a crescer. Conta com a tua ajuda. Que Deus te abençoe, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus me permitir.